Fala pessoal, bem-vindos a mais um Ponto de Encontro. Hoje estou aqui com meu pai, Pastor Massal. Vamos falar sobre um assunto muito importante, né? Pouco falado, né? Mas que talvez faz parte da vida de muitas pessoas, até mesmo dentro da igreja, né? Hoje o tema do nosso encontro vai ser pornografia, né? Então, meu pai quer falar um pouco mais aí? Você, antes da gente entrar nas perguntas. Bom, há muitos anos eu venho testemunhando sobre a luta que eu enfrentei e enfrento até hoje, gente. É uma luta que não cessa, que é essa luta contra a pornografia. E por muitos anos eu vim testemunhando nas igrejas sobre essa minha experiência. E um dia uma pessoa veio e me procurou e pedindo que eu fizesse um curso ou pesquisasse algum curso que pudesse ajudar as pessoas a vencerem o vício da pornografia. E foi aí que eu comecei a procurar e eu encontrei um dos melhores cursos, né, sobre esse assunto, que é o Desejo Puro. É um curso americano e eu traduzi, né, e comecei a dar o curso aqui no Brasil. Mas aí eu resolvi fazer alguma coisa mais simplificada, com as aulas mais enxutas. E então eu agora estou lançando um curso que chama Vida Livre em Cristo, que tem uma dinâmica de grupo pequeno, para poder trabalhar essa questão do vício da pornografia. Bom, legal. A gente vai abordar bastante esse assunto aqui hoje, então. Então, hoje, assim, em relação a esse assunto da pornografia, ainda sem a gente entrar no âmbito espiritual, mas em termos da saúde física, a pornografia hoje ela é prejudicial à saúde, ao físico? Sabe que tem pessoas que eu vi uma entrevista na televisão no horário entre 18 horas, por aí, com uma jornalista muito famosa, onde ela conversando, entrevistando, dizendo que era até positivo que os filhos acessassem pornografia, que ela achava saudável. Mas hoje a ciência tem estudado, principalmente a neurociência tem estudado a influência da pornografia no cérebro. E esses estudos, inclusive com algumas tomografias, eles começaram a identificar em pessoas viciadas em pornografia que há uma alteração no cérebro, na matéria do cérebro. Então, eu posso dizer com toda certeza que a pornografia afeta o cérebro. Não só, vamos dizer assim, você pode pensar em termos emocionais, etc. e tal, mas em termos físicos. O cérebro altera com o vício da pornografia. E isso atrapalha também a vida sexual da pessoa, não? Olha, as pessoas, por incrível que pareça também, a pessoa que começa a viciar-se com a pornografia, o que acontece? A pornografia, ela é, vamos dizer, basicamente visual. E o sexo envolve o beijo, a carícia, o carinho, etc. e tal, e os órgãos genitais. Então, o processo do sexo segue um caminho no cérebro. E a pornografia, ela cria um outro caminho no cérebro. Você acredita que a pornografia, com o tempo, acaba sendo tão forte esse caminho, porque na pornografia você fica cerca de 7, 8, 10 horas direto. E no sexo real, você não consegue ficar esse tempo todo, a não ser que você tome algumas drogas para isso. Mas a pornografia, você fica
7 horas, 10 horas, muitas horas. Esse é o efeito Coolidge, que é porque cada vez que você vai experimentando cenas novas, você vai se excitando. Isso foi comprovado com ratinhos. Então, eles pegaram um rato e 2 ratas, colocaram, né? E o rato acabou tendo sexo com essas 2 ratas até que ele ficou cansado. E aí ele parou. Aí, quando introduziram uma nova rata na jaulinha, ele se acendeu e começou a ter sexo novamente. Então, esse efeito Coolidge é essa coisa que acontece quando você vê a pornografia. A cada cena, a cada mulher, então você sobe, vai se excitando, aí vai ficando cansativo. Aí você muda de cena, muda de mulher e vai. Então, com isso, você consegue, mudando cenas, mudando de mulheres, mudando o estilo do vídeo, né, da pornografia, você consegue ficar horas e horas. Então, isso acaba gerando um caminho neural muito forte no teu cérebro. Chega ao ponto que a pessoa tem mais prazer na pornografia do que no sexo real. E ela, às vezes, vai precisar até de acessar sites pornográficos para poder se excitar. Então, você vê o efeito da pornografia na vida da pessoa. É muito mais forte do que a gente pensa. E como que esse vício ele surge na vida das pessoas? Bom, a pornografia, basicamente, ela vai mexer com o sistema dopaminérgico, que é a dopamina. A dopamina é um neurotransmissor do cérebro. Então, quando você come uma comida boa, quando você assiste um filme bom, né, quando você tem uma experiência, né, boa, libera a dopamina. Então, a dopamina não é uma coisa ruim. Mas quando você vai para cocaína, maconha, etc., isso também mexe com o sistema dopaminérgico. E a pornografia, ela tem o mesmo efeito que a cocaína no cérebro. Então, o que acontece? Você libera uma quantidade muito grande de dopamina no cérebro. Por isso que dá aquela sensação de prazer, de satisfação, que é uma liberação grande de dopamina. E isso não é natural. O cérebro não é feito para receber essa quantidade grande de dopamina. Por isso que ela vai gerar, com o tempo, doenças mentais, como esquizofrenia, TDAH, transtorno de deficiência de atenção. Vai gerando vários problemas no cérebro, na vida da pessoa, porque é um excesso de neurotransmissor, no caso a dopamina, que vai afetando o seu cérebro. Então, a pessoa ela vai acostumando com isso e é aquela coisa, ela fica desejando cada vez mais. É o processo que quanto mais ela assiste, vamos dizer assim, tipo, quanto mais ela injeta droga, o efeito da droga vai diminuindo. Então, ela vai precisando de mais droga para criar o mesmo efeito. Então, a pornografia vai ter esse mesmo efeito. Quanto mais você assiste, menos efeito fará e mais você quer, então, para gerar o mesmo efeito
que você teve quando você assistiu a primeira vez. E é isso que gera o vício. Você quer mais e quer mais para satisfazer. Então é quase que uma droga também, a mesma coisa. Mesma ação de uma Ela droga. é considerada uma droga, porque a pornografia vicia tanto quanto a cocaína. Qual que é a realidade desse problema hoje dentro das igrejas? Olha, existem pesquisas, né, americanas que mostram o seguinte. Lá nos Estados Unidos, eles fizeram uma pesquisa com jovens cristãos e eles chegaram a um índice de cerca de 78% dos jovens cristãos americanos estão lutando com a pornografia. Não são viciados, mas acessam pelo menos uma vez por mês. Então, quem acessa uma vez por mês já é considerado um usuário regular. No caso dos homens casados, é cerca de 50% a 60% dos homens casados cristãos. Então, hoje, você pode chutar aí por baixo, em qualquer igreja, provavelmente você vai ter 50% a 60%, colocando homens e jovens todos juntos, que estão lutando com a pornografia. Então, esse é um problema que não é sério, é seríssimo dentro da igreja, porque 60%, 50% dos homens ali estão lutando com pornografia. Isso é um problema real, problema grave, que é silencioso e as pessoas nem falam, nem abordam nesse assunto dentro das igrejas. E mulheres também? Tem algum dado de mulheres? As mulheres Tem. também? As mulheres agora, olha, o índice eu acho alto. 40% das mulheres estão também nessa faixa de lutando com a pornografia. 40%. Agora, eu não tenho pesquisas atuais, entendeu? Porque é muito difícil você ter pesquisa. Aqui no Brasil, por exemplo, você não vê pesquisas específicas sobre isso, né, no Brasil. Tanto que eu queria fazer essa pesquisa, né? Mas eu não tenho condição de fazê-la. Mas é um dado que as pessoas ainda no Brasil não se preocupam em levantar. Na igreja se fala pouco sobre isso, né? Até acho que eu fiz um post esses dias, porque parece ser uma notícia na China que eles estavam bloqueando alguns sites que divulgam pornografia ou que são sites pornográficos lá na China para que ninguém pudesse usar, né? E isso nós estamos falando de governo, não estamos nem falando de igreja. E igreja a gente quase não ouve falar sobre esse assunto. Por que você acha que fala-se pouco na igreja sobre pornografia? Porque é um assunto, tipo assim, né? Digamos que todo mundo está envolvido numa corrupção, né? E em coisas ruins. Então aquilo vai prejudicar, vai mexer na ferida de todo mundo. Então, como esse assunto é um assunto que vai mexer com muitas pessoas e pode ser inclusivamente o pastor e os líderes. Então é um assunto que gera muito medo e vergonha. Para você ter uma ideia, as 4 primeiras lições do curso que eu dava, né, elas falam de rompendo a estrutura de negação. O que é essa estrutura de negação? É que as pessoas, desde que elas nascem, elas têm medo, sabe o que é medo, vergonha que as pessoas descubram quem ela é. Então, por exemplo, você provavelmente tem uma estrutura de negação. E coisas secretas, escondidas, você tem medo. Então, desde que você nasceu, você está se escondendo das pessoas com medo que elas descubram seus defeitos, suas falhas, seus problemas,
né? Então, existe uma estrutura de negação. Por exemplo, se a sua esposa falar, Tiago, você é isso, o que acontece? Você nega. Por quê? Porque você tem essa estrutura de negação. E como é sustentada essa estrutura de negação? Medo, vergonha, traumas, feridas, e por baixo dessas coisas está alimentando o que alimenta essas coisas, é o orgulho. O orgulho. Então as pessoas têm um medo, uma vergonha tremenda, que descubram quem ela é, os seus segredos e seus pecados. Então, o que acontece? As primeiras 4 aulas são para romper essa estrutura de negação. Porque a cura começa aí, quando você consegue romper essa estrutura de negação. Consegue, eu costumo dizer assim, vomitar as coisas mais terríveis e tenebrosas da sua vida. É aí que você vai começar a ter cura e libertação. Então, uma das coisas importantes é romper essa estrutura de negação. E é interessante que aí que acontece, as pessoas têm medo, vergonha, na igreja principalmente, né? Imagina o pastor falar que está lutando com pornografia, um líder falar que está lutando com pornografia. Então, dentro da igreja, há um medo, uma vergonha muito grande de expor essa fraqueza. Bom, eu já vi você em várias pregações, você conta experiências suas, pessoais, em relação à pornografia, né? E queria fazer 2 perguntas em cima disso. Primeiro, se você pode contar um pouco sobre a sua luta em relação à pornografia e o que você sentiu, o que você sente quando você compartilha sobre essas coisas, você é vulnerável em relação a esse assunto numa pregação, numa igreja, como que você sente que as pessoas recebem isso, Bom, suas experiências nesses 2 sentidos. Então, eu tenho ido pregar em muitos lugares e eu falo, né, sobre uma pregação de santidade. Eu conto a minha luta com a pornografia, que desde jovem, desde os meus 12 anos, eu entrei num cinema pornográfico e aí eu caí em masturbação. E desde essa época eu vim lutando com a pornografia. E aí com 17 a 18 anos eu me converti. Mas mesmo convertido, eu ainda lutava com a pornografia. Eu nunca cheguei a ser um viciado. Era coisa assim que eu caía a cada 2, 3 meses, 4 meses, né? Não era uma coisa constante todo mês, mas vira e mexe, eu acabava caindo na pornografia. E quando eu me converti, isso começou a pesar muito na minha vida. Por quê? Porque logo que eu me converti, eu me tornei um líder. E quando eu caía na pornografia, eu confessava para Deus, mas eu me sentia um hipócrita, um líder assistindo na época eu tinha que ir num cinema pornográfico, porque não tinha site, não tinha internet, né? Não tinha nem videocassete na minha época. Eu acabava indo num cinema pornográfico, ou comprando uma revista pornográfica. Isso veio assim, sendo uma luta na minha vida. E aí eu virei pastor, né? E mudei para Pompeia, a cidade onde eu fiquei 20 anos como pastor. E eu, mesmo sendo pastor, quando eu chegava aqui em São Paulo, eu acabava sentindo, né, aquela tentação, eu acabava indo no cinema pornográfico, caindo em masturbação, e me vinha aquela coisa que pesava, né?
Massal, você é um pastor de jovens. Como é que você tem coragem de fazer uma coisa dessa? Eu me arrependia, pedia perdão, mas dali, algum tempo, eu acabava caindo novamente. Isso me incomodava demais. Até que um dia, fazendo o curso, né, Casados para Sempre, no curso tem uma lição sobre sexo. E naquela lição, hoje a lição atual mudou, tirou bem justo a parte que me ajudou muito. A lição de sexo falava que a gente não podia ter treva nenhuma no casamento. O que era essa treva nenhuma? Nenhum pecado escondido, principalmente nessa área. E qual que era a solução? A solução que a lição trazia era trazer à luz o pecado. E aquela lição... E olha, eu tinha feito 3 vezes o curso. Era a terceira vez, desculpa, que eu estava fazendo o curso. Cada vez que eu fazia o curso, mexia alguma coisa na minha vida. Mas naquele dia, aquela lição... Assim, Deus veio para cima de mim e mexeu no meu coração. Quando eu voltei em casa, eu chamei minha esposa no quarto e eu contei tudo para ela. E ela olhou para mim e falou assim: Massal, eu sempre dizia para minha mãe que eu achava você um homem diferente dos outros, um homem mais puro que os outros. E eu falei bem assim para ela: olha, você está vendo, eu não sou melhor do que ninguém e eu preciso da sua ajuda. E ela ficou tremendamente decepcionada comigo. Mas naquele dia eu tomei uma decisão que eu creio que salvou o meu ministério. Eu tomei uma decisão que, se eu tiver coragem para pecar, eu vou ter que ter coragem para confessar. Essa decisão foi fundamental na minha vida. Porque a partir daquele dia, eu decidi que não ia ter mais pecados escondidos. E isso significava o seguinte: não era só confessar para Deus, mas era confessar para alguém, prestar contas do meu pecado para alguém de carne e osso. Prestar contas. É essa coisa que foi forte na minha vida. E durante 2 anos, por causa dessa decisão, eu fiquei firme. E não caí. Mas depois de 2 anos, eu acabei caindo. Quando eu caí, Deus veio para cima de mim. Massal, você teve coragem de pecar, agora você vai ter que ter coragem para confessar. E eu pensei assim: ai, a minha mulher ficou tão decepcionada comigo. E agora? Se eu contar para ela, ela vai ficar arrasada. Novamente, medo e vergonha. E aí, quando nós fomos começar um grupo que eu tinha no domingo de manhã, na hora que eu ia começar, Deus falou: Massal, você não vai poder ministrar assim. Você vai ter que confessar. E eu não sei como, mas eu abri meu coração já no início da reunião. Falei: irmãos, eu preciso confessar um pecado. Aconteceu isso. Confessei. E sabe quem estava lá? A minha esposa, meu irmão, minha cunhada e mais uns 2, 3 casais que participavam do grupo. Então, desde lá, se eu caísse, aí eu tenho outros testemunhos, eu confessava o pecado. E eu posso dizer com toda tranquilidade, né, diante de todo mundo aqui, para a glória de Deus, eu estou aqui sentado, eu estou tranquilo, porque eu não tenho nenhum pecado escondido.
Isso faz de mim uma pessoa mais saudável, mais livre. E eu creio que Deus tem me dado tanta revelação, tanto entendimento. Por quê? Porque eu tenho procurado viver dentro desse princípio. Se eu tiver coragem de pecar, eu vou ter coragem para confessar. E isso tudo é baseado em 1 João 1,7, né? Que diz o seguinte, que nós devemos andar na luz como Ele está na luz. E andar na luz, John Stott, né, que é um grande teólogo, ele traduz essa luz como transparência, como nada a esconder. Então, eu tenho aprendido a andar na luz. O que é andar na luz? Não ter nenhum pecado escondido. Interessante, isso tem me ajudado tremendamente na minha vida, no meu ministério, porque eu tenho praticado isso, tenho procurado andar na luz. Eu tenho só uma observação, eu tenho um grupo que eu reúno todos os dias, né, de manhã cedinho. Nós somos um microgrupo de 3 online e todo dia a gente confessa pecado. Hoje eu reuni, eu confessei pecado. Então, isso tem sido muito importante na minha vida. Porque não necessariamente são pecados na área sexuais. Mas a gente comete muito pecado todo dia. Né? E por isso que a gente tem que confessar pecado todo dia. E isso tem dado um up na minha vida espiritual, no meu entendimento das coisas espirituais, muito grande. Então, andar na luz é um dos pontos fundamentais para se conseguir romper essa estrutura de negação e começar a buscar o caminho da libertação do vício, da pornografia. Obrigado aí por compartilhar. E para encerrar aqui, queria te perguntar como que a igreja, né, e as pessoas podem combater para vencer esse vício na vida delas. Bom, uma coisa que eu tenho aprendido muito hoje, que a gente precisa muito de funcionar como corpo, uns aos outros, né? Então, por exemplo, eu tenho essa minha microcélula que eu preciso desses irmãos e esses irmãos precisam de mim. E eu tenho vivido essa mutualidade todo dia de manhã. A gente ensina uns aos outros, exorta uns aos outros e confessa pecados uns aos outros. Então, eu creio que a gente precisa trabalhar como grupo, como corpo, para poder vencer esse vício. E eu criei, então, um curso baseado nessa visão, onde a gente vai trabalhar essa visão de microgrupos e a gente vai se reunir toda semana para ter 20 minutos onde a gente vai estudar algum princípio, alguma coisa que vai nos trazer para caminhar dessa liberdade em Cristo, e vamos estar compartilhando e vivendo durante 14 semanas essa vida de corpo, onde um vai confessar ao outro, um vai testemunhar e ajudar o outro e exortar o outro. Então, eu estou trazendo esse curso baseado nessa visão, porque uma das coisas mais importantes da minha vida foi confessar esse pecado para minha esposa, mas eu tenho uma pessoa que eu confesso sempre, na verdade eu tenho duas, né, pessoas que eu confesso sempre os meus pecados. Então, essa dinâmica que eu estou trazendo no curso, e através de 14 semanas, então, com essa dinâmica, nós vamos estar contribuindo, ajudando a pessoa a buscar
a liberdade desse vício de pornografia. Show. Então, vamos deixar na descrição do vídeo aqui, a gente deixa o link para quem tiver interesse em conhecer mais sobre o curso, né? E obrigado aí, então, por isso. E domingo também na igreja vai falar mais sobre esse assunto também, né? Eu vou estar ensinando um pouco e vou comentar sobre o curso. Então, tá bom. Então, pessoal, isso daí, espero que tenha sido uma bênção para você, né? E que a gente possa andar mais na luz, né? E não deixar esses pecados que geram vergonha e medo no nosso coração, de alguma maneira, nos consumir, né? E ficar dentro de nós, nos gerando algum tipo de constrangimento em relação a esse assunto. Então, queria só pedir, então, para a gente poder encerrar, se você pudesse orar em relação a isso, na vida das pessoas que assistiram, né? E daqueles que estão acompanhando aí, caso tenham essa dificuldade na sua vida também. Eu quero estimular você a participar desse curso, e a base disso que eu gostaria de dizer para você é que sozinho é muito difícil. É muito difícil. Você lutar contra isso sozinho, a luta é mais difícil. Então, o curso ele vai gerar isso, um grupo de pessoas, confidencialidade, para juntos a gente buscar em Cristo a liberdade desse vício. Deixa eu orar por você. Senhor nosso Deus, eu sei que muitas pessoas estão lutando contra a pornografia e o vício sexual. Eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor esteja trabalhando no coração dessas pessoas, para que elas rompam com medo, com a vergonha, e que se disponham a buscar ajuda com irmãos fiéis, idôneos, que vão poder ajudá-lo. Peço que a tua graça, a tua misericórdia alcance esses irmãos e os fortaleça, para que eles alcancem essa liberdade em Cristo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. É isso aí, Deus te abençoe e até o próximo ponto de encontro.